Saudações! Hoje, na Sala dos Magos, nós vamos falar sobre as considerações preliminares sobre as modalidades mágicas. Definição: a magia é o meio pelo qual, dentro das medidas permitidas pelas possibilidades, a engenhosidade humana se serve das energias existentes no universo, sob qualquer forma que estas sejam. Existem três tipos de magia: a teúrgica ou magia iniciática, que em todos os tempos foi reservado ao ensinamento e prática a uma elite de adeptos, especialmente escolhidos entre os membros da confraria dedicada ao estudo de uma ciência muito superior ao saber adquirido ordinariamente. A automagia, ou magia usual, geralmente confundida com a precedente, mas bastante distinta da mesma, uma vez que os princípios nos quais se fundamenta constituem um conjunto doutrinal, distanciado apenas em aparência do saber adquirido ordinariamente. No que concerne aos tipos de magia, é necessário declarar que, de autor para autor, existem diferenças. Porém, eles sempre praticam nessa modalidade, ou nessas bases aí precedentes. A feitiçaria ou magia deformada, que a maioria dos buscadores torna pela magia única ou original, é que, com grande frequência, entra em contradição com o saber adquirido ordinariamente, tendo em comum com a alta magia apenas o emprego de imagens e de práticas mais ou menos alteradas. Existem também três categorias de praticantes: o teurgista, que os antigos gregos denominavam epopetas, e os hebreus de reis magos. Os magistas, designados pelos antigos gregos sob o nome de mistes, e os hermetistas da Idade Média sobre o de sábios, aos quais ainda reserva a denominação de magos. Feiticeiros, que os antigos romanos confundiam facilmente com os adivinhos vulgares, aos quais foi atribuída a qualificação de mágicos nos séculos passados, e de faquires em nossa época. Assim sendo, temos três gêneros de práticas a considerar: a prática teúrgica, que representa necessariamente um caráter muito secreto, por isso sendo inteiramente desconhecida e mesmo insuspeita, exigindo do operador aptidões excepcionais, bem como uma introdução cuja profundidade e amplidão ultrapassam o que possam imaginar os buscadores, mais avisados ou experientes. Em vista disso, não poderia ser tema de um volume destinado ao público. A magia prática, cujos elementos principais são encontrados na presente obra, mantendo sempre um compasso misterioso, até mesmo secreto em certos sentidos, exige certamente, para ser compreendida, e com ainda mais razão, para ser exercida com eficácia,
Um saber assaz extenso, embora acessível a qualquer um suscetível de adquirir o desenvolvimento intelectual necessário, juntamente com o desenvolvimento psíquico, cuja utilidade se impõe. Atualmente, o termo mágico, mistérios maiores, no segundo estágio dos adeptos, é usado para aqueles que passam pelas operações mágico-ritualísticas de forma prática e então cognominados magistas. O primeiro estágio, os mistérios menores, o mago já não precisa de ponto de referência. Ele usa sua vontade para agir e dirigir no mundo da lua astral. O magista, ainda em processo iniciático de desenvolvimento, requer ajuda e o treinamento de rituais mágicos com pontos de referência. A prática da feitiçaria, também possuindo segredos, porém mais facilmente penetráveis, cuja a ajuda das indicações contidas neste formulário, o Grimório, o Livro das Sombras, o Breviário, como queira chamar, emprega apenas meios tradicionais transmitidos pouco ou mal compreendidos em geral, e para o exercício da qual não há necessidade de muita ciência, nem de um grande desenvolvimento psíquico. Dentro da magia, para você entender de magia mesmo, integral, em todo o seu âmbito, você precisa ter um mestre que lhe ensine corretamente como trabalhar dentro da magia. Por exemplo, eu desde os meus 7 anos eu andava lá no centro de Umbanda da minha mãe lá, vendo o que faziam, como faziam. Depois, aos meus 18 anos, eu decidi realmente ser médium. Mas ainda tive que ter 2 anos de curso para ser um médium. Para depois começar a me desenvolver, a incorporar uma entidade astral. Um orixá lá, como você queira chamar. E, aos meus 15 anos, eu entrei dentro da gnose, que até hoje eu sou gnóstico. Eu sou um cavaleiro jaguar da Ordem do México. E além de eu trabalhar durante o dia, desde os meus 13 anos, e estudar à noite, eu pegava lá nos meus manuais lá da gnose lá e estudava. Às vezes até às 4 horas da manhã. Dormia pouco. E não me arrependo. As pessoas têm um costume aí de se intrometer, entrar dentro de coisa que não conhece e fazer coisas que não sabe. Isso é perigoso. Principalmente lidar com o lado esquerdo. Os luciferanos aí, os Exu, os Quiumba, as pombagiras aí da vida. Para se fazer um trabalho de magia, a pessoa tem que entender como é que faz, como é que tem que fazer, o que tem que levar. Não é assim, ou falar lá com o tranca-rua, lá ele resolve o meu problema todo. Não é assim, não.
Tem muita gente que pensa que é assim, o tal do achismo aí, eu acho. Para mim poder falar hoje isso daqui para vocês, eu levei 44 anos. E assim mesmo eu pedi autorização para falar, para fazer minhas videopalestras. Que isso aqui não é para falar para ninguém. Isso é coisa íntima. A pessoa aprende para ele. E o que acontece hoje em dia, estão distribuindo aí na internet um bocado de coisa aí que. Bom, deixa para lá, vai. Bom, em termos de magia, dentro da alta magia, em princípio, nada tem a ver com esses ritos particulares. Examinando melhor, tem-se a impressão de que certas práticas é também certas imagens. Aproxima-se singularmente das empregadas pela alta magia. Nisto, há um risco de erro, em particular, porque é difícil distinguir-se claramente as modificações que podem ter sido efetuadas através dos anos em matérias paralelas. Nasce, então, a ideia de que um rito particular possui, apesar de tudo, um certo caráter, mais ou menos mágico, vendo nele um aperfeiçoamento nas cerimônias ditas hieráticas, porque são celebradas por um padre, por um monge, um mago, um yoga e mesmo um adepto. Dentro das igrejas católicas aí são os ministros. Ora, é justamente o contrário, porque se foi presumido que apenas o iniciado pode operar de um modo válido, em vista do que se chama a transmissão de poderes, assunto que será tratado mais adiante em outros vídeos aí, onde eu vou falar sobre o capítulo de cerimônias e rituais. Convenhamos que o pai da família, profano por definição, não possui nenhuma qualidade nesse sentido, sendo ele um iniciado, o que muitas vezes acontecia. Saberia que não tinha o direito, conforme a expressão consagrada, de misturar o sagrado e o profano. Ou isso, em todo caso, será apenas uma paródia. Assim sendo, se os ritos particulares estiverem impregnados de magia, o fato denota que os profanos teriam algum conhecimento, mas não algumas de suas chaves, ou cavículas, cujo uso e importância estão indicados em outros vídeos que já fiz e que vou fazer. Bom, por enquanto aqui esse vídeo está encerrado. Mas nós vamos continuar, porque é muita matéria. Para entender filosoficamente e metafisicamente os preceitos e conceitos de magia, você tem que estudar, ler, pesquisar e praticar. Para ser um bom mago, ou um bom médium, ou um bom monge, e por aí afora. Bom, este vídeo está encerrado.
Um fraternal e reverencial abraço. Namastê, blessed be. A bientôt.